Olá, meus queridos, graça e a paz. Como prometemos, estamos aqui para comentarmos hoje a lição número 1 desse quarto trimestre do ano de 2018, onde estamos hoje falando sobre a igreja em formação. Nosso tema está em Mateus capítulo 18, versículo 16, que nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bom lembrarmos, quando estivermos lendo os evangelhos, que durante um período foi chamado no singular o evangelho de Jesus, no singular. Depois passou a ser os evangelhos, os sinóticos e mais o de João. Mas, mesmo assim, continuam sendo o elo de ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, ligando a velha dispensação da lei com a nova dispensação da graça, que é a que nós estamos hoje. Então, muitas vezes, querer fazer colocações do mesmo dois evangelhos para os nossos dias é um tanto complicado. Até porque veja como a colocação de Jesus, o verbo, a colocação do tempo do verbo que o Senhor diz: edificarei. Aqui ainda não tinha igreja. Ela veio a ser organizada em Atos 2 Apóstolos, capítulo 2. Eu coloquei como uma necessidade da vida cristã que a igreja deve ser um povo escolhido de Deus e que deve ser luz, sal e fazer um diferencial, ser um diferente dentro da sociedade. Esse negócio de crente querer ser igual, porque temos que vivermos no mundo sem participarmos do que o mundo oferece. Estamos aqui como peregrinos, como passageiros, e devemos ser luz e sal. Temos a função, uma das funções do profeta é denunciar pecado. Temos que denunciar o erro e os erros que a sociedade comete. Os objetivos desta lição devem ser mais ou menos esses: comparar a maneira de viver dos primeiros cristãos com os atuais e avaliarmos se teríamos condições e coragem para servirmos ao Senhor como foram nossos irmãos no passado, na igreja, quando estava em formação, e até mesmo da primitiva. Muitos não iriam gostar naquela época. Depois apresento a vocês uma leitura para toda semana e vocês leem em casa com calma. Como também o nosso texto básico está em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 7, e depois capítulo 16, versículo 13 a 19. Leiam com calma em casa, analisando e refletindo bem sobre esse assunto. O plano para o Senhor Jesus formar a sua igreja estava antes da fundação do mundo. Se você ler a rainha das epístolas paulinas, no capítulo 1, versículo 4, eu estou me referindo à carta aos Efésios, ele apresenta a obra do Senhor antes da fundação do mundo. Ele já tinha programado te salvar, nos salvar, formar a sua eclésia, e só aguardava a plenitude dos tempos, e isto chegou. Então aí está. No primeiro tópico eu coloco o Mestre Jesus de Nazaré. Quem era Jesus? O Cristo. É bom lembrar quando eu digo Jesus, o Cristo, porque Jesus era um nome muito comum, como Nicodemos, Maria, José, João, Bartolomeu, mas Jesus de Nazaré era diferente. Jesus, o Cristo, era aquele que 100% homem e 100% Deus. Então o título de Cristo é importante.
Depois temos uma maneira especial como ele veio a este mundo, vaticinado pelo profeta, 730 anos mais ou menos, Isaías anunciando o nascimento do Messias. E isto tudo ocorreu para se cumprir realmente o que o Senhor prometeu. O que Jesus fez? Jesus, o filho do carpinteiro, começou seu ministério terrestre aos 30 anos de idade. Por que ele começou com 30 anos? Existe muita especulação sobre esse assunto, dizendo que ele esteve aqui, ali, acolá. Os evangelhos e a vida de Jesus não registra nada. Isto porque, da mesma forma que o cidadão aqui no Brasil passa a maioridade com 18 anos, os judeus consideravam que ele passava a ser mais responsável, ou seja, adquirir maturidade, ou seja, a maioridade aos 30 anos. Aí quando Jesus se apresenta para cumprir o seu ministério, e ele foi batizado por João quando não havia necessidade. É bom lembrar que João pregava para arrependimento de pecado. Hoje, o que nos purifica dos nossos pecados não é o fogo e nem o batismo, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas Jesus era judeu. João, o batizador, era judeu e estava batizando judeus para arrependimento dos seus pecados. E Jesus disse que não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele deveria ser batizado mesmo sem ter cometido pecado. E faz e aceita de uma maneira muito singular, que João também, na sua simplicidade, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz: é alguém que eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, das suas sandálias. João Batista era um homem muito humilde. Muitos consideram Jesus hoje simplesmente um profeta. Outros dizem que Jesus era um revolucionário. Outros consideram Jesus um marcador de época. E você, meu irmão, o que é que considera Jesus? O que é Jesus, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco para você, meu querido? Tenha-o como teu Redentor, como teu Salvador, para que possa realmente alcançar a vida eterna. Interessante que Jesus opera o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando aquele milagre tão importante de água em vinho. Bom, o Senhor Jesus veio a este mundo com o objetivo de redimir a humanidade de seus pecados e levá-lo para si mesmo. Isso aí está implícito em soteriologia, que é a doutrina da salvação. Isto porque o pecado, o hamarter, assolou a sociedade de uma maneira que todos precisam da salvação do Senhor. O Mestre chama, prepara e envia. Ide por todo mundo. Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 42. Você tem um chamado do Mestre para trabalhar, meu irmão? A seara é grande, os obreiros são poucos. Registrado por Lucas no capítulo 10, versículo 2. Olhe, não fique esperando só o pastor da sua igreja, só o evangelista. Seja você também um pregador das boas novas, seja você também um semeador da semente que é a palavra de Deus. Para isso, você precisa estar preparado, saber como semear, ser um pregador. Veja bem, se um cidadão me chamar para que eu dê uma aula neste momento sobre farmácia, eu vou ficar enrolado, eu não entendo nada de farmácia. Mas se quiser que eu fale sobre medicina, vai piorar mais, que eu também não entendo nada de medicina, porque não fazem parte da minha área. Como que você ou alguém quer ser pregador se não conhece a palavra, se não estudou? O Espírito Santo
lembra aquilo que você sabe. Faz você colocar na sua boca aquilo que está guardado, armazenado no seu cérebro. Mas ele não é Deus de preguiçoso. Ele quer que você frequente a escola dominical, quer que você estude a palavra que ele deixou para nós. Por isso ele disse: errai em não conhecer, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Todos devemos formar novos discípulos, de onde surgiria a igreja. Olha, irmãos, o verdadeiro obreiro é aquele que gera obreiro. Costuma dizer nas igrejas que é a ovelha que gera ovelha. O pastor tem mais que cuidar daquelas que chegam, daquelas que estão no aprisco. Mas o pregar deve ser de todo. A missão não está somente para os missionários ou para os evangelistas, mas a todos temos. Jesus disse: ide por todo mundo. Não foi você, presbítero, evangelista, mas todos nós devemos praticar, ser obediente a cumprir essa ordem, batizando e fazendo discípulos em todas as nações. O que ensinar? Ensinar a guardar as coisas que tem ordenado, que está no versículo 20. Nada mais, o crente não tem que estar ensinando filosofia. Aliás, isso é um ponto importante. Hoje, aqui no Brasil, a filosofia oriental, a van filosofia, vem distorcendo o conteúdo não só religioso, mas dogmático. Inversões de valores está por demais dentro da nossa sociedade. Daí a igreja precisar estar atenta, precisar conhecer mais e mais, como disse o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras, o Senhor, formar novas igrejas e pregar o Evangelho, reunir o povo convertido e batizar por imersão e emersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema de batismo é uma dificuldade. Uns batizam crianças sem nenhum nível de raciocínio ainda, de ideia do que está ocorrendo. Outros querem batizar somente por efusão e uma série de tipos de batismo, que não é o caso aqui. Mas só quero lembrar que batismo significa imersão e emersão. Seria até um tanto, no meu entender, incoerente Jesus chegar no Jordão, um rio caudaloso, diante de João, e pedir para ser batizado, e João pegar, molhar a mão e jogar no rosto de Cristo e dizer: eu te batizo. Será? Ou dizer assim: se mergulhe aí. Mas ele, creio que ele mergulhou no Jordão, e isto simbolizando sepultamento e ressurreição. E um dia iremos também ressurgir com Cristo, porque com ele morremos. Amém? Formar então novos discípulos é função de cada obreiro, para fazer parte do que Jesus está dizendo aqui a Pedro: edificarei. Isto há 2000 e poucos anos atrás. A igreja está edificada, consolidada, sempre lutando, sempre passando por dificuldade, mas nunca foi vencida, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. É interessante também observar a análise que muitos hoje querem fazer da igreja. O que é uma igreja grande? Aquela que tem um número grande arrolado no seu livro, aquela que aglomera um contingente grande de pessoas, aquela que tem uma boa entrada de dízimos e oferta, aquela que o seu corpo clérico é formado só por doutores e mestres, ou aquela onde Jesus está? Só me permita uma pergunta:
Você tem visto em sua igreja, nos últimos tempos, batismo no Espírito Santo, renovações de dons, conversões de alma? Eu sei que você tem visto muitas grandes reuniões e até shows, mas, meus irmãos, não podemos viver somente de festa. Eu sou chegado a um salgadinho com Coca-Cola, então é uma beleza, mas eu não aguento ficar muito tempo sem um pedaço de carne, sem um bife, sem uma feijoada. E quando eu tinha um pouquinho mais de saúde, eu não deixava passar nenhuma mocotosada. Isso dá consistência ao nosso físico. E a tua alma, de quê? Com quê? Como você está alimentando? De banalidade? Daquilo que não tem problema? Daquilo que tudo pode? Ou você está sendo sal da terra? Ou você está sendo luz, mas aquela luz bem fraquinha? Não, você é sal. Olha, Nicodemos, eu sou sal, mas aquele sal que usa para pessoas que têm problema de saúde, para mim não convenceu. Meus irmãos, isso aí fica só para você refletir. O quinto tópico, eu estou colocando assim: os que fizeram parte do colégio apostólico. Simão, que era Pedro, era filho de João, está no capítulo 1, versículo 42 do Evangelista. Era pescador de profissão e era casado. Eu estou falando que era casado, ninguém fique chateado comigo, porque diz que o sumo pontífice não casa e nem aceita casamento no clero romano, porque Pedro não era casado. Bom, aqui diz que Jesus curou a sogra dele. Está em Mateus capítulo 8, versículo 14. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias e foi um apóstolo dinâmico. Ele tinha vontade de trabalhar. André, que era irmão de Pedro, foi o primeiro a ser chamado pelo mestre para formar o colégio apostólico. Está também, como escreveu Levi, capítulo 10, versículo 2, e Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 14. Foi ele que com tristeza informou a Jesus que tinha somente 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, como está em João capítulo 6, versículo 8 e 9. Tem gente que está na igreja, mas ainda não conheceu Jesus, não foi convertido. Judas, o Iscariotes, andou com Jesus, fez parte do colégio apostólico e não conheceu a Jesus. Não conheceu o grande amor de Deus. Não conheceu o verdadeiro amor de Cristo para o perdoar. Aqui está este varão que foi falar com Jesus e disse: mestre, só temos aqui 2 peixes, 5 pãezinhos para alimentar 5.000 homens, ou melhor, 5 pães e 2 peixes, repetindo, 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Dizem alguns historiadores que isso era alimento para simplesmente um homem comer. Mas depois ele viu que estava diante daquele que pode operar milagre, e continua operando hoje em tua vida, é só você deixar. Tiago, filho de Zebedeu, era pescador por profissão também, deixou o emprego e foi seguir o mestre. João era irmão de Tiago, também pescador de profissão, é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que, quando estava com Cristo, tinha um aconchego especial. Está em João 13, versículo 23. Ele é considerado o apóstolo do amor. E João foi o único dos apóstolos que não foi assassinado, com exceção de Judas Iscariote, que se suicidou. João, ele foi exilado para Pátimo, onde teve a grande visão apocalíptica que deixou para nós os finais do tempo. Filipe era um crente, não muito crente. Depois de ver o Senhor fazer tantos milagres, ainda pergunta ao Senhor: Senhor,
te seguiremos, mostra-nos o Pai. Jesus disse que eu sou o caminho, na verdade você me conhece. Se você, meu irmão, quiser um conhecimento maior de Cristo, é se aproximar, que Ele está pronto para te receber e mostrar milagre em sua vida. João, Tomé, que significa gêmeo no hebraico, foi também um apóstolo. Ele, como é conhecido Dídimo também, no grego, é mencionado em Marcos 3,18, João 11,16 e Mateus, que significa dom de Deus, filho de Alfeu, que também é chamado Levi, que era cobrador de imposto em Cafarnaum. Jesus também o chamou. Olha, Jesus chamou a muitos. Eu quero só lembrar esse detalhe. Foi Simão o Zelote, supõe-se que esse apelido pertencia à seita judaica conhecida como os Zelotes, né? E fez parte do colégio apostólico. Ou seja, Jesus selecionou um grupo que não eram tão santo como se presume que deveria ser santo, mas ele chamou aqueles, tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eclésia, tirado do meio para fora. Se eu saio de lá e continuo igual, não adiantou muito. Mas tem outro problema muito sério em nossa atualidade, que é aquilo que é do mundo chegando para dentro das igrejas. Vamos ter cuidado. Dizia meu velho e saudoso pai, pastor Severino Elias, a igreja e o crente tem que ser como a garça. Vive na lama, vive no charco, mas não suja sua plumagem com aquela lama. No entanto, tira seu alimento dali, daquele charco, e está sempre com sua plumagem pronta, limpa e bonita. Quero fazer a peroração assim. Foi com esse grupo de homens que o Senhor Jesus começou o seu ministério terrestre. Agora o Mestre conta com você, comigo. E o que estamos nós fazendo para o crescimento do reino de Deus? Meus queridos, vamos trabalhar mais, participarmos mais, para que o reino do Senhor cresça. Prometo, se Deus assim permitir, na próxima semana, na lição de número 2 deste quarto trimestre do ano de 2018, apresentar a você a igreja primitiva. Que Deus nos abençoe mais e mais. Até a próxima.